Saudações florestais do Brasil, hoje está trazendo aqui mais um vídeo para vocês e a gente vai falar sobre os mitos e verdades do cultivo de eucalipto no Brasil. Fala galera, eu sou o Lucas Monteiro, vocês estão no canal do Florestal Brasil. Se você chegou agora aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa um like e comenta aí o que você vai achar desse vídeo que a gente vai trazer hoje. Bom, o eucalipto é uma das espécies mais plantadas no Brasil e no mundo, né? Uma das mais cultivadas, aí a espécie que está há muitos anos sendo explorada. E, consequentemente, vem daí vários mitos e várias lendas que se fala sobre o eucalipto. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. É um daqueles casos em que eu não tenho ideia de qual vai ser o resultado. Bom, a primeira questão é, o eucalipto seca ou não seca o solo? Isso é um grande mito, é uma mentira. Na verdade, o eucalipto ele não seca o solo. O que acontece é que nos primeiros anos de desenvolvimento dele, ali nos primeiros 5 anos, ele vai ter uma alta demanda de água, né? Ele vai precisar de muita água para se desenvolver, porque o eucalipto ele cresce muito rápido. Você tem um crescimento exponencial do eucalipto nos 5, 7 primeiros anos, então ele vai naturalmente necessitar de muita água. Mas depois, esse balanço, né, entre a quantidade de água que ele puxa, que ele precisa do solo e a quantidade de água que ele vai devolver, vai acabar se equilibrando. Então, na verdade, é uma grande farsa isso, é uma coisa que algumas pessoas tentam, né, colocar contra o cultivo do eucalipto, de que ele seca o solo, mas isso não é verdade. Outra questão também é que as raízes do eucalipto elas não são raízes muito profundas, então, na verdade, elas não vão chegar nem perto do lençol freático. As raízes do eucalipto vão ter ali 2,5 metros, 3 metros no máximo de comprimento, então elas não vão atingir uma camada muito profunda do solo e, consequentemente, não vão secar o solo, não vão secar rio, não vão secar córrego, não vai secar nada. Na verdade, o eucalipto apresenta uma grande eficiência de consumo de água, principalmente se você comparar com outras culturas, né, como o milho, como a cana-de-açúcar, como o próprio feijão. Então, ele vai consumir muito menos água do que outras culturas. E se a gente quiser expandir mais ainda esse comparativo, né, comparar com a carne, com o frango, o eucalipto vai consumir muito menos água do que essas culturas aí que eu citei. Bom, tem um estudo que diz que com 1 litro de água você consegue produzir 2,9 gramas de madeira de eucalipto, sendo que de arroz, por exemplo, você vai produzir 0,9 gramas, de feijão 0,5 gramas. Né? Então, é muito maior a produção de madeira com a mesma quantidade de água. O segundo mito que a gente tem é que o eucalipto precisa de grandes áreas para ser plantada. Parece duvidoso. Bom, eu acho que a gente devia testar. Claro que para você ter uma grande produção, né, de madeira, você vai precisar de uma grande área, mas isso também é um mito. Você pode plantar eucalipto em pequenas áreas e obter sim um lucro ali daquela área, né, com madeira ou mesmo com um sistema ali integrado, lavoura-pecuária. Você pode ter um rendimento bom sem precisar de uma área muito grande, né? Então é de certa forma um mito também que o eucalipto precisa de grandes áreas para se desenvolver. Acredite se quiser. Terceira questão, eucalipto é tudo igual? Também é um mito. A gente fala eucalipto de forma geral porque é o gênero, né, da espécie, que é o eucaliptus. Porém, existem diversas espécies, mais de 700 espécies no mundo todo. O eucalipto, como eu falei no início do vídeo, ele é originário da Austrália e ele foi se desenvolvendo e foi sendo modificado, né, com as modificações genéticas, as clonagens, no mundo todo. Então, hoje a gente tem centenas de espécies, mais de 700 espécies conhecidas de eucalipto, fora os clones e as modificações. E as espécies mais utilizadas no Brasil é o eucaliptus grandes, o eucaliptus saligna e o eucaliptus orophylla, que são as espécies que são mais cultivadas aqui no Brasil, mas existem outras variedades também que são bem utilizadas. Quarta questão, o eucalipto dá dinheiro? Isso é um fato. O eucalipto movimenta muito dinheiro, principalmente no Brasil. O Brasil é um dos países que mais planta e mais colhe eucalipto para diversas atividades, né? A gente tem uma grande produção de celulose, uma grande produção de painéis de madeira, né? Então o eucalipto sim, dá muito dinheiro se você souber utilizar. Bom, segundo o IBA, que é o Instituto Brasileiro de Florestas, o eucalipto cresceu de 2017 para 2018 13% em faturamento. Isso dá mais de 86 bilhões de reais que o eucalipto gerou, isso em celulose, painéis, toda a produção carvão vegetal, enfim, o eucalipto dá sim muito dinheiro para quem sabe aproveitar. Tá aí, eu vou mexer com o eucalipto. Plantar uns eucalipto que é pra ver se eu fico rico. E com isso o eucalipto já representa mais de 1% do PIB brasileiro, né? Isso em 2018, lembrando. Então, além disso, o eucalipto também gera muitos empregos. São mais de 1000 municípios no Brasil que existem produção de eucalipto em 24 estados. Então, é praticamente o Brasil todo tem alguma produção de eucalipto. Então, você tem as fábricas, tem o pessoal que trabalha no plantio, tem vários empregos diretos e indiretos. Então, a renda não é só para as grandes indústrias, né? Também tem as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, que também gera renda e gera muito recurso para o nosso país.
O número 5, o eucalipto precisa de muitos cuidados? Sim, precisa, né? Não é só plantar o eucalipto e deixar ali. Tem muita gente que diz assim, o eucalipto não está dando certo, nessa área aqui a gente passa em certos lugares e vê que o plantio está meio abandonado e é por isso que não vai dar certo. Você tem que cuidar, tem que fazer os desbastes, né? Tem que manter aquela área ali de certa forma limpa e organizada para que você tenha um cultivo e que você tenha uma produção depois e uma colheita boa, com uma boa produtividade dentro daquela área. O número 6, o eucalipto pode ser plantado em qualquer lugar do Brasil? Não! Isso é um mito, é mentira. Não tem como plantar eucalipto em todas as áreas do Brasil, por quê? Porque você precisa de um solo, primeiramente, fértil, né, com uma boa quantidade de água também, como a gente falou, ele utiliza uma boa quantidade de água, principalmente no início dessa produção. Então não dá para plantar em qualquer solo, em qualquer área, porque ele não vai produzir adequadamente. Mas a boa notícia é que a gente pode plantar praticamente em todo o Brasil, como eu falei, ele é muito bem adaptado, principalmente na região sul do Brasil, na região norte também, no estado do Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, tem muitas áreas onde é possível plantar eucalipto e ele se desenvolve muito bem no solo do Brasil. Isso se dá também pela grande quantidade de clones, né, que é feito, como eu falei. Existem diversas possibilidades de clonagem de eucalipto. Hoje essas técnicas de desenvolvimento, de clonagem do eucalipto estão muito desenvolvidas. Já são mais de 50 anos de estudo de eucalipto só no Brasil. Então as grandes indústrias já desenvolveram várias técnicas, inclusive elas fazem essa troca de germoplasma ali, troca de banco genético entre elas, né, tipo troca de figurinha ali. Então elas conseguem trocar esse material e se desenvolver de acordo com a sua área. Então cada região do Brasil vai ter uma espécie de eucalipto que vai ser mais adequada para aquela área. Ou ela vai ser uma espécie que vai se desenvolver melhor naquele tipo de solo, ou naquele tipo de clima, espécies que são mais resistentes ao vento, espécies que são mais resistentes a pragas. Então vai depender daquilo que a indústria precisa, inclusive com o produto que ela vai gerar. Se o eucalipto vai ser utilizado para a produção de celulose, se ele vai ser utilizado para a produção de painéis ou carvão, vai ter uma espécie que vai ser mais adequada. Vocês podem pesquisar sobre isso, tem muitos estudos disponíveis aí na internet, em livros e pesquisas, sobre essa questão da variedade do eucalipto. E se vocês quiserem, inclusive, a gente pode gravar um vídeo sobre as diferenças de cada espécie de eucalipto para cada utilização. Deixa aqui nos comentários que a gente pode produzir esse vídeo e trazer para você. Bom, outra questão que se levanta em relação ao eucalipto é bastante polêmica. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Dizer que floresta de eucalipto, floresta plantada, não é floresta. Se você for levar em consideração o conceito amplo de floresta, onde você tem que ter ali uma área com um dossel, onde existe a biodiversidade, trocas genéticas de animais, enfim, tudo mais, pode até não ser. Mas é sim uma floresta plantada, né? Existe uma biodiversidade ali dentro, existem micro-organismos, existem animais que vão povoar ali, e muitas áreas de florestas de eucalipto, de florestas plantadas, elas deixam aquele corredor ecológico para que haja essa troca de biodiversidade. Então existem, além disso, você tem que preservar uma certa área de reserva legal para justamente conservar a biodiversidade daquele ecossistema. Então fica ali no meio termo, né? Se é mito ou verdade. O que tu acha aí, Rara? É mito ou verdade? Eu acho que pode ser mito e pode ser verdade. Deixa aí nos comentários, essa é uma questão muito polêmica. Eu acho que é floresta, mas floresta plantada. A gente não pode nunca comparar eucalipto floresta plantada nenhuma, seja de pinos, paricá, seja qualquer espécie. Nunca vai ser uma floresta normal. Você nunca vai poder dizer que vou plantar eucalipto aqui e vou reconstituir uma floresta e vai virar uma coisa natural. Obviamente não é, porque é uma floresta plantada, né? Mas enfim, deixe seu comentário aqui e diz o que você acha dessa questão. O mito tá detonado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui também e se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com o pessoal por aí e a gente se vê no próximo. Valeu!